Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo. Hoje com os palpites do Brasileirão Série A do dia 18 de outubro. Tive um dia 17, do último dia das eliminatórias da América do Sul, da Europa, não muito bom. Acho que a gente errou a maioria das bets aqui. Isso já me deixa bastante chateado. Aliás, peço desculpas, mas tem dias que realmente não sai como esperado, né? E também tive um dia meio complicado, tive desavenças no futebol que eu jogo e tal. E nossa, dia 17 de outubro foi um dia para esquecer, tá? Pelo menos este ano. E é isso, né? Todos nós temos dias ruins e dias bons. E essa é uma dica para você, apostador, né? Quando você tiver um dia ruim, lembre-se dos dias bons. Às vezes não precisa mudar nada. Às vezes é questão de parar, pensar. E por isso que eu fiz isso hoje, né? Parei, pensei, falei, vamos relaxar um pouco e bora pro próximo dia com muita calma, depois de pensar em muita coisa. Peguei, selecionei os jogos e vamos que vamos. Solta a abertura e bora pro vídeo. Bom, após essa entrada reflexiva, vamos começar aí com Grêmio e Atlético Paranaense às 19 horas, confronto entre o terceiro colocado e o oitavo colocado. Grêmio e Atlético Paranaense, Brasileirão voltando com tudo. E o Atlético sentindo a falta do Vitor Roque, né? Jogador muito importante do time do Atlético Paranaense. E o Grêmio, por outro lado, conta com Soares. Vem com um time bem bacana para essa partida e joga em casa. Gente, o Cap sem o Vitor Roque, eu fico um pouco receoso. E o Grêmio jogando em casa é um time que, por mais que eu não confie tanto, é um time que tem uma campanha muito bacana. São 10 vitórias, 2 empates, somente uma derrota. Já o Cap fora tem 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Eu acho que para esse jogo a linha do Grêmio de menos 0,25 é muito interessante, pagando 1,77. Esse é meu conselho de aposta. Primeiro porque eu acho a line-up do Grêmio, né, a escalação do Grêmio, mais interessante que o Atlético Paranaense. E também tem o fator casa. Então o Grêmio, ele chega numa toada melhor, chega numa posição melhor, chega jogando em casa. Por que eu não gosto de jogo muito o Grêmio jogando em casa? Porque às vezes eu acho que a arena é meio vazia, tal. Até estamos falando sobre isso. Mas é um time que tem correspondido dentro de casa, tá? E tem um comando técnico mais encontrado do Renato Gaúcho. Então por isso eu vou de menos 0,25 o Grêmio aqui a 1,77, tá certo? Acho o Cap um bom time, só que entre bancar um dupla chance do Cap e bancar um menos 0,25 do Grêmio, eu vou de menos 0,25 o Grêmio. Coritiba e Cuiabá, confronto aí que o Coritiba vem numa melhora interessante, venceu o Atlético Mineiro em Minas e venceu o Atlético no Clássico, o que deu uma sobrevida para o time do Coritiba, que agora está só a 8 pontos de sair da zona do rebaixamento. Do outro lado, o Cuiabá está em 11º, 6 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento, e a fase do Cuiabá não é das melhores, né? O time estava vindo numa atuada muito boa até esse 3-0 do Flamengo, aí perdeu 4 seguidas, empatou com o América em casa, perdeu do Cuiabá e agora conquistou 2 resultados que são um excelente e o outro mediano. O time do Cuiabá, na minha visão, é melhor que o do Coritiba. Agora sim, jogar no Couto Pereira é uma parada difícil, principalmente nesse momento de empolgação do Coritiba. Eu sei que o Coritiba só tem 3 vitórias em casa, né? É um time que não corresponde muito em casa, só que em momentos de decisão, jogar em casa no Couto Pereira é uma parada um pouco difícil para os visitantes. Agora eu não posso bancar um delivery do Coritiba, primeiro porque o time do Cuiabá é melhor e mais encontrado, e segundo que o Coritiba não corresponde no campeonato. E amanhã o Coritiba tem que vencer, né? Porque empatar aqui vai ficar só a 7 pontos, com a maioria dos adversários com um jogo a menos. Então o Coritiba tem que se lançar e pode deixar essa defesa muito desguarnecida. Então com isso aqui eu vou de Coritiba e Cuiabá mais de 1,5 gol a 1,70. Acho que o Coritiba vai sair para o jogo. Cuiabá também vai tentar explorar esses espaços defensivos, né? E se o Cuiabá fizer 1-0, a gente tem um over e meio com um cenário muito bacana. Se o Coritiba fizer 1-0, a gente também tem um cenário bacana, porque o Cuiabá vai tentar empatar e vai deixar o jogo muito aberto. Então, over e meio a 1,70 ao vivo é uma aposta que eu gosto, principalmente porque a linha de over e meio tá muito com uma cotação alta, né? Tá 1,50 pré-live. Então, ali com 20 minutos já vai dar para entrar muito provavelmente, tá? Limite de tempo para essa entrada, vamos até os 30 do primeiro tempo, tá? Passou disso, aí pega só o over limite quando der, se o Coritiba não estiver vencendo, tá? Ou essa aposta de over e meio até os 30, que eu acho que vai dar com certeza. Se não der, tenta pegar o over limite, caso o Coritiba esteja perdendo por 1 gol ou 2 gols, ou empatando a partida.
América e Botafogo entram em campo. Ixi, deixa eu pôr na página de favoritos aqui. Isso. América e Botafogo entram em campo em momentos totalmente adversos. 20 horas será a partida em Minas Gerais. O América está em último com 18 pontos. E o Botafogo está em primeiro com 55, totalmente inverso. Campanha do América em casa é a pior do campeonato. Ah, não é pior. Não tá certo aqui não, viu, gente? Mas o América tem 4 vitórias em casa, 1 empate e 8 derrotas. Uma das piores campanhas como mandante. E o Botafogo fora de casa tem uma das melhores campanhas como visitante, 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Por mais que o Botafogo tenha uma campanha como visitante interessante, o time estava vindo em uma sequência muito ruim fora de casa, né? Perdeu do Corinthians, perdeu do Galo, empatou com o São Paulo e jogos que o Botafogo foi massacrado, né? Mas agora o Bruno Lage saiu. Parece que o time está todo renovado com o comando da comissão técnica que está lá agora e já fez uma partida muito bacana. Tudo bem que não é como visitante, certamente, mas venceu o Flusão por 2-0 numa partida autêntica do Botafogo, que lembrou os tempos de Botafogo lá no primeiro turno, líder e tudo mais. E o América, por mais que esteja jogando bem, fez boas partidas, por exemplo, contra o São Paulo, onde venceu, fez boas partidas contra o time do América, do Fortaleza no primeiro tempo e tomou a virada, contra o Cruzeiro quando empatou em 1-1. Contra o Vasco, por 1-0, estava jogando bem. Então, assim, é um time que não tem sorte, tá? Mas, assim, com 18 pontos, já meio que também o time já larga, né, cara? Então, assim, é uma distância muito grande de elencos para estar pagando o DNB para o Botafogo a 1,65. Então, aqui não tem, na minha visão, outra linha senão DNB Botafogo a 1,65. Eu gosto bastante, acho que é uma aposta interessante e eu vou nessa linha para esse confronto porque é o primeiro contra o último. Assim, não tem como justificar esse DNB do Botafogo. Tudo aponta que é uma boa aposta. Se o América vencer, coisas do futebol. Vasco e Fortaleza, o Fortaleza pensando na final da Sul-Americana, que acontece em pouco tempo aí, né? E o time do Vasco brigando para sair da zona do rebaixamento. O Vasco tá ali em 17º, um pontinho atrás. Se vencer amanhã e Bahia ou Santos vacilarem, o Vasco dorme fora ao final da 27ª rodada. Fora da zona do rebaixamento. Do outro lado, o Fortaleza está brigando para estar na Libertadores, porque se perder a final da Sul-Americana, o Fortaleza entra para a Libertadores através do Brasileirão. Agora, não dá para pedir para o Fortaleza ter momentos de concentração no Campeonato Brasileiro, porque é um time que está na final da Sul-Americana, uma final internacional, a primeira vez que está na final internacional de um torneio sul-americano, né? Então, para mim aqui, o time do Vasco está muito mais compenetrado e cada vez mais montando elenco para justamente brigar em alto nível aí. Então, para mim, jogando em casa, muito mais interessado no jogo, eu gosto bastante do mercado Vasco DNB pagando 1,61. Goiás e São Paulo, confronto que também coloca uma equipe mais relaxada no Brasileirão. Acontece que São Paulo já é campeão, né? Já é campeão da Copa do Brasil e pode se dar ao luxo aí de só fugir da zona do rebaixamento, porque não tem mais que brigar por Libertadores, está longe da briga pelo título, então é um time mais tranquilo. Ao contrário do Goiás, que busca aí se afastar da zona do rebaixamento, mas primeiramente sair da zona do rebaixamento, né? O São Paulo hoje tem 8 pontos em relação à zona do rebaixamento, já uma distância bem tranquila, e o Goiás, por sua vez, está a 1 ponto de sair da zona do rebaixamento. O time do São Paulo tem muitos desfalques para a partida, mas ainda preserva um elenco titular interessante para esse confronto. E o Goiás, por sua vez, tem 27 pontos aí e quer realmente essa vitória para, quem sabe, dormir fora da zona do rebaixamento ou pelo menos continuar ali na briga para sair desse Z4. Eu gosto aí do mercado Goiás, mais de 4 escanteios pagando 1,80. O Goiás em casa é um time muito ativo, um time que ataca muito, que faz muita pressão. E eu também não vejo o Goiás vencendo essa partida tão fácil, de modo que, pelo menos durante algum tempo, nós teremos o Goiás interessado em atacar para fazer gol, tá? Seja pela partida estar empatada, seja pelo São Paulo estar vencendo. E como o futebol brasileiro também tem muitos cantos, geralmente, mesmo o Goiás vencendo, a gente pode ainda ter uma saída de cantos interessante para o time do Goiás. Então esse mercado de mais de 4,5 cantos para o Goiás é um mercado que me interessa bastante. E para finalizar, Bahia Internacional, acho que aqui vai minha aposta mais arriscada da rodada. O Bahia chega como favorito para o confronto pagando 2,10, 2,05. E está ali na busca para sair da zona do rebaixamento em 16º lugar. Na verdade, em busca para se manter fora da zona do rebaixamento. E 5 pontos à frente da zona, e não tão livre assim, o Internacional também entra em campo aí para, se vencer, afastar meio que de vez essa síndrome da zona do rebaixamento.
Eu acho que o Bahia mudou. O comando do Rogério Ceni, na minha visão, é um comando que, para longo prazo, é um comando interessante. Agora, colocar o Bahia como favorito, pagando 2,10 diante de um Internacional que chegou até uma semifinal de Libertadores, eu acho que é um pouco de exagero, tá certo? Jogando em casa, por exemplo, o time do Bahia tem 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Em 12 oportunidades, o Bahia só cumpriria esse ML em 4 vezes. Nas outras 8, o Internacional sairia como uma aposta green no dupla chance. E assim, elenco por elenco, eu acho o time do Inter melhor. E o que pega na minha visão aqui, para entrar na dupla chance do Inter, o ponto contra é o papo de ter que viajar do sul até o nordeste, o que muda a temperatura, cansa o jogador e tudo mais. Mas na minha visão, o EV+ está do lado do dupla chance do Internacional por tudo que eu disse para vocês. Na minha visão, melhor elenco, time mais encontrado taticamente porque vem com um projeto mais antigo e também pega um Bahia nervoso, né? E o Bahia jogando em casa, por exemplo, ele teve a chance de vencer do Santos e não conseguiu, chance de vencer do Vasco e não conseguiu, e sempre com linhas muito baixas jogando em casa, tá? Tem vezes que ele corresponde, como uma goleada sobre o Bragantino e uma vitória contundente sobre o América. Mas recentemente não tem feito por merecer essas linhas baixas. Então aqui eu vou de Inter ou empate pagando 1,83. Essa é minha aposta. Beleza? Então é isso, pessoal. Deixe seu like no vídeo, comente se você gostou das entradas e vamos juntos aí chegar a um consenso sobre quais são as melhores bets para este dia 18 de outubro, 27ª rodada do Brasileirão. Acabou a data FIFA, agora a gente começa a olhar para os jogos do Brasileirão. Valeu? Grande abraço, tchau, tchau e vamos com tudo aí para mais uma rodada.